Quem é você? Galera, eu tenho certeza que um dos maiores problemas da atualidade, além de tantos outros que já existem, né, é a crise de identidade. As pessoas que não sabem quem elas são as pessoas que não sabem o porquê vivem, são pessoas que estão diariamente tentando descobrir quem de fato elas são. E isso gera um medo dentro de nós. Quando nós não sabemos a resposta, nós ficamos inseguros. E a crise de identidade ela é algo sério. Tenho certeza que vocês já assistiram o filme Rei Leão. No filme Rei Leão, a gente acompanha o protagonista que é o Simba, né? E nesse filme a gente vê que o protagonista, ele tem um leve problema de identidade, porque ele não sabe quem ele é. O próprio filme fala isso, você se esqueceu de quem você é. E ele passa o filme inteiro vivendo a vida sem saber quem de fato ele era. Ele era um rei que não sabia que ele era rei, que por mais que ele fosse filho de um rei, ele não se via como rei. E ele vive essa crise de identidade durante todo o filme, até que no final ele consegue de fato descobrir quem ele é. Só que trazendo para a nossa realidade, muitos de nós vivemos iguaizinhos esse protagonista do filme. Nós não sabemos quem nós somos, não sabemos o porquê estamos vivos, nós não sabemos nem sequer o fato da nossa existência. Por que eu estou nesse mundo? Qual é a razão de eu estar aqui? E pensando nisso, eu queria tratar isso hoje com vocês, a nossa real identidade. Quem nós somos? Por que nós existimos? E eu queria trazer para a nossa devocional de hoje 3 tipos de pessoas que são mais comuns quando se trata da crise de identidade. E a primeira pessoa é a pessoa mascarada. Como assim, Pedro? Como assim a pessoa mascarada? É a pessoa que tenta ser o que ela não é. Ela vive com uma máscara, escondendo quem de fato ela é, tentando ser uma outra pessoa, tentando ser aquilo que ela não é. Esses dias eu estava vendo um vídeo em uma rede social onde um cara, ele coloca um vídeo de um vilão de um filme e esse vilão ele tem um ego assim muito inflado, é um ego, tanto que ele é vilão, por isso que ele é vilão. E nos comentários, quando eu entrei pra ver, o que mais tinha nos comentários era: você tem a personalidade dele, nossa, é a minha personalidade, eu sou esse personagem, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que quando você presta atenção nessas pessoas que falam isso, são pessoas que viveram uma dor. São pessoas que viveram uma dor na vida delas e que não conseguem se livrar dessa dor. E para aliviar essa dor, ela se moldou de uma forma que ela se identifica com aquele personagem, que tem um ego muito inflado, e ela se vê como aquele personagem. Então, por mais que ela não seja daquele jeito, por mais que ela, cara, a pessoa pode ser ela super humilde, sabe? Uma pessoa super gentil, mas por causa daquela dor dela, por causa daquele personagem que ela vê que é uma coisa, ela se identifica com aquele personagem, ela tenta agir como aquele personagem. E eu vejo isso em diversos outros exemplos, por exemplo, Batman. Tem um monte de gente que fala que tem a personalidade do Batman, que é o Batman, ou que é o Coringa, tá coringando, isso aqui. Só que esse aqui é o ponto, nós não somos nenhum desses personagens. Nós não somos eles. Nós não temos a personalidade deles. Pessoas que colocam uma máscara tentando ser o que elas não são. Eu falo isso porque eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito gentil. Eu sempre fui uma pessoa muito, sabe, comunicativa, uma pessoa muito bondosa, assim, nessa questão. E eu lembro que muitas pessoas falavam bem assim, já falaram pra mim: ah, mas esse negócio de ser bonzinho não é muito bom, esse negócio de bondade aí não é uma coisa boa não. Só que, peraí, bondade não é uma coisa boa? Tem certeza disso? E quando eu ouvia isso, eu tentava colocar na minha cabeça uma coisa: eu não posso ser bondoso. Bondoso é uma coisa ruim. Ser bondoso é ruim porque você vai ser feito de trouxa. Porque bondade nunca é bom, isso aqui, aquilo outro. E eu tentava não ser tão bondoso, eu tentava agir de uma forma que não era o meu jeito. Eu tentava ser algo que eu não era. Eu colocava essa máscara de uma pessoa mais rude. Teve uma época que eu tentei ser desse jeito e adivinha, eu não consegui. Por quê? Eu não era aquela pessoa. Eu não podia ser aquele personagem, eu não podia ser aquela coisa que eu queria ser. E a mesma coisa quando a gente traz para essa questão de ser uma pessoa mascarada. Olha, a gente não pode ser fulano, nós não podemos ser ciclano, eu não posso fazer a mesma coisa que o outro faz, porque somos pessoas diferentes. Depois que eu aprendi que bondade não era uma coisa ruim, eu comecei a ser eu mesmo. Eu comecei a agir do meu jeito, da minha forma. A bondade não era algo ruim, porque o próprio Cristo ele foi bondoso.
Então, ou seja, por causa de uma dor minha, de algo que eu escutava dos outros, por algo que eu já sofri dos outros, eu achei que bondade não valia a pena e eu tentei ser alguém que eu não era. Você foi chamado para ser diferente. Nós somos pessoas diferentes. E o grande problema da pessoa mascarada é que, consequentemente, ela vai ser levada para um outro nível de pessoa, que aqui entra o caso da segunda pessoa, que é a pessoa que se compara demais. Cara, a comparação é um enorme problema. Porque assim como a máscara que nós tentamos colocar, ser algo que a gente não é, ser a pessoa que a gente não é, a comparação é algo que nos destrói. Porque nós nunca vamos conseguir ser iguais às pessoas que a gente quer. A comparação nos destrói por dentro, porque ela coloca na nossa cabeça que nós temos que ser melhores, que nós temos que ser iguais, que eu tenho que alcançar aquele objetivo, que eu tenho que alcançar aquele padrão. Sendo que não, eu não tenho que alcançar aquele padrão, e a comparação, ela nos destrói por dentro. A comparação é algo muito ruim. Lá na carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos, falando que os dons que eles receberam não podia ser usado para gerar contenda entre eles, inveja e essas coisas. Não, cada um recebeu um dom porque cada um é especial, cada um tem uma importância no corpo de Cristo. Ele faz essa alusão. É como se todos nós fossem partes de um corpo. Cada um é um membro. Não importa se você é o mindinho do pé, se você é a mão, se você os olhos, o pé, não importa. Cada um de nós somos partes desse corpo, cada um tem uma função diferente. Só que o problema é que a gente não compreende isso. Nós queremos ser iguais a fulano. Meu Deus, olha fulano, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo ser... A gente começa a se comparar com as pessoas, sabe? A gente quer ser igual àquela pessoa, a gente quer ser melhor que ela, sendo que isso não é o objetivo. Isso não pode ser, isso não pode entrar na nossa mente, não pode dominar o nosso coração, porque cada um de nós nós fomos feitos de um jeito, para a glória de Deus. Cada um foi feito de um jeito especial. Eu lembro que teve uma época quando eu comecei a pregar, que eu ficava me comparando com os pregadores, isso logo no início, né? Aí eu ficava pensando, poxa, eu queria pregar igual esse cara aí. Poxa, por que eu não prego igual a ele? Por que eu não prego isso aqui? Só que, cara, eu, no início de caminhada, querendo me comparar a um pregador de anos, estudado, eu querendo ser igual a ele, querendo me comparar, querendo falar igual fulano, querendo falar igual ciclano, sendo que cada um tem um jeito de fazer. Cada um fala de um jeito, cada um se expressa de um jeito. São estilos diferentes, nunca vamos conseguir ser iguais às pessoas. E a comparação é algo muito sério, é algo que destrói. Tanto de mulheres que eu vejo querendo ter o corpo de uma influencer, fica se comparando a vida dela, sabe? Nossa, fulano tem tanto dinheiro e eu aqui, a fulana tem um iPhone e eu não tenho. Ah, pô, fulano tem tal coisa e eu não tenho, pô, isso aqui. A comparação que vai destruindo a pessoa por dentro, que faz ela querer as coisas, que faz ela ficar triste. E o motivo de fulano ter tal coisa não torna ele melhor que eu. Mesma coisa que eu ter tal coisa não torna eu melhor que a outra pessoa. Cada um de nós somos importantes de algum jeito. Cada um de nós temos jeitos diferentes, funções diferentes. E tudo que temos é para a honra e glória de Deus. Foi Deus que nos fez diferentes. Se ele quisesse que todos nós fôssemos iguais, ele fazia não, mas ele fez cada um diferente, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma função, cada um vai exaltar a Deus de uma forma diferente. Como Paulo fala, cada um tem um dom. Se você tem um dom, se você tem isso, se você tem aquilo, use para a glória de Deus. Use para edificar a igreja. Cada um vai ter uma função diferente. Somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Não importa se você é um mindinho. De verdade, eu já vi relato de uma pessoa que perdeu o mindinho. Ela falou que quando ela perdeu o mindinho, ela teve que ficar meses e meses treinando a andar para conseguir se equilibrar. Porque quando ela perdeu o mindinho, ela sentiu uma falta de equilíbrio no corpo inteiro. Cara, o mindinho, a gente olha e fala, nossa, um dedo tão pequeno, mas ele dá equilíbrio ao corpo. Cada membro do corpo é importante. E essa mesma comparação, quando nós olhamos para as pessoas e vemos elas conquistando algumas coisas que nós queremos conquistar, vendo elas se tornando, sabe, conquistando as coisas, a gente começa a ficar depressivo por causa disso. Porque a comparação, quando ela toma o nosso coração, ela nos leva a ser o terceiro tipo de pessoa.
E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que pensa que se não alcançar tal objetivo, ela não é ninguém. É a pessoa que pensa que a identidade dela está firmada no futuro emprego, está firmada na faculdade, está firmado se ela conseguir uma família, está firmado se ela conseguir tal objetivo da vida dela que vai tornar ela alguém. Ou seja, é a pessoa que começa tentando ser quem ela não é, se torna uma pessoa que se compara com as outras e que no terceiro começa a virar uma pessoa que põe objetivos na vida e que se ela não alcançar, ela não é ninguém. Esse é o terceiro tipo de pessoa e eu creio que seja uma das mais comuns hoje em dia. Cara, o tanto de pessoa, o tanto de adolescente, jovem, adulto que eu vejo que vai fazer o Enem com desespero no coração, sabe? Meu Deus, e se eu não passar? E se eu não conseguir o curso que eu quero? E se eu não entrar pra faculdade? E se eu não for fazer isso? E se eu não conseguir aquilo? Eu não vou ser ninguém, a minha vida acabou. E se eu não conseguir a faculdade que eu tanto quero? E se eu não conseguir a faculdade que meus pais querem que eu consiga? Porque tem isso também, tem pais que empurram tanto sonho, sabe, nas costas do filho, que se o filho não conquistar aquilo, ele não é ninguém. Existem essas pessoas e elas acham que a identidade delas está firmada nisso, está firmada na faculdade que ela vai fazer, está firmada no trabalho que ela vai ter, na casa que ela vai construir, na família que ela vai conseguir. Poxa, se eu não conseguir nenhuma namorada, eu não sou ninguém, eu sou um lixo, eu sou isso aqui, eu vou passar a vida inteira sozinho. Calma! Não! A nossa identidade não está firmada nisso, a nossa identidade não está firmada no nosso emprego. Eu não sou quem eu sou por causa do meu trabalho, por causa do curso que eu vou fazer. O Enem, ele não vai definir se eu sou uma pessoa inteligente, se eu sou uma pessoa dedicada, se eu vou ser alguém, se eu não vou ser ninguém. Poxa, eu não entrei para a faculdade que eu queria, eu não vou ser um Zé Ninguém. Não! O Enem não pode definir sua identidade. O Enem não pode definir quem você é. Você, pai, que está assistindo, que coloca um sonho nas costas do seu filho, entenda, o seu filho, ele não vai ser um Zé Ninguém se ele não conseguir a faculdade que você tanto sonha para ele. Porque a nossa identidade não está firmada nisso. Não está firmada nos bens que a gente conquista, não está firmada no status que a gente consegue, não está firmada na faculdade que eu vou conseguir, no trabalho que eu vou conseguir. A nossa identidade não está firmada nisso. Porque a nossa real identidade está formada em Cristo Jesus. Olha, você não foi criado para ser a influência da internet, para ser o Batman, para ser o Coringa, para ser aquela pessoa, para ser aquela outra, para ser fulano, para ser ciclano. Você não foi criado, você não foi chamado para ser isso. Porque a sua real identidade é que você é filho de Deus. Deus, ele te fez diferente. Mas ele não te fez diferente para que você sofra, ele te fez diferente para que você exalte a ele do jeito que você foi criado, do jeito que você é. Não importa se você é espontâneo, se você é mais fechado, se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você não é, se você tem aquilo, se você... Você tem que exaltar a Deus do jeito como você é. Deus constituiu nações. Ele criou povos diferentes, etnias diferentes. Tudo isso para mostrar o seu grande poder, para mostrar que apesar de sermos diferentes uns dos outros fisicamente, no jeito, na personalidade, todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que são escolhidos por Deus são filhos. Todos nós estamos aqui para exaltar a Deus, testemunhar o seu poder. A palavra fala que todos os povos, todas as línguas e todas as nações exaltarão o seu nome. Ele criou cada um de nós de um jeito diferente, para que através do nosso jeito, através da nossa personalidade, da nossa aparência, as pessoas vejam Jesus em nós. As pessoas vejam o poder, a glória de Deus em nós. E mais que isso, porque através de Cristo Jesus, nós temos a nossa real identidade. Antes, nós éramos pessoas desconhecidas de Deus, condenados, pessoas que estavam à espreita do mundo, sem saber quem era, sem saber o motivo de estar vivo. Mas, através da morte de Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus. Por causa da morte de Jesus, nós podemos sentar à mesa do Pai, ceiar com Ele. A ceia é uma figura de proximidade, de comunhão. E através de Jesus, eu e você temos isso agora. A gente pode sentar à mesa com Deus. E mais que isso, nós somos reconhecidos como filhos dele. Antes, pessoas que não eram, pessoas aleatórias, pessoas que estavam longe
condenadas, mas por causa de Cristo somos chamados para ser filhos. Fomos adotados. Como diz Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Hoje nós podemos ir até Ele como filhos adotados por Ele. Não mais condenados, não mais perdidos, órfãos, agora filhos. A gente não tem mais que andar perdido, preocupado com quem nós vamos ser, atemorizados. Meu Deus, o que eu vou ser? O que eu vou ser? Meu Deus, agora nós somos filhos de Deus porque nós somos adotados. E através da morte de Jesus, nós recebemos essa adoção. Por causa da morte dele, agora nós temos comunhão com Deus novamente. Aquilo que havia se rompido no Jardim do Éden, por causa de Jesus, é reconstruído. É ligado, o laço ele se liga novamente, o fio é costurado. E agora nós somos filhos de Deus. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ei, o Enem não vai definir quem você é. O seu trabalho não vai definir quem você é. Se você tem sofrido uma dor, se você passou por algum trauma, saiba que a sua identidade não é ser um cara sofrido, ser um cara depressivo, ser o coringa, ser sei lá quem. Você foi chamado para ser filho de Deus. Não importa o seu jeito, não importa a sua aparência, você foi chamado para ser filho de Deus, porque essa é a sua identidade. Você está aqui para ser um membro do corpo de Cristo, cada um com a sua função, cada um com o seu jeito. Se você é a pessoa que tenta usar uma máscara, que tenta ser alguém que você não é, pare! Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Temos que ser semelhantes a Cristo, você foi chamado para isso. Você é a pessoa que fica se comparando, querendo ser alguém, querendo ser fulano, querendo conquistar tal coisa. Saiba que a sua felicidade não vai estar em conquistar essas coisas, que você não pode ser essas pessoas, porque você foi chamado para ser diferente. E se você pensa que a sua identidade está no curso, está na faculdade, está em qualquer outra coisa que não seja Cristo, saiba que você vai se decepcionar, porque a sua identidade não está em nenhuma dessas três coisas. Se você é uma dessas três pessoas, se você consequentemente se tornou, em sequência essas três pessoas, saiba a sua identidade. Você é filho. Deus, quando olha para você, Ele não vê fulano, Ele não vê ciclano, Ele não vê outra pessoa, Ele não vê nem sequer o seu pecado, porque Ele vê Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo, Ele vê ali a forma do Filho que se entregou e a partir disso Ele te adota. Assim como Simba, aquele personagem do filme que eu falei, ele entendeu quem ele era, ele se tocou que ele era um rei, que ele era o filho do rei, porque essa é a grande revelação, quando ele percebe que ele era o filho do grande rei, nós temos que ter a mesma percepção que ele. Temos que perceber que somos filhos de Deus. Então, tire as suas máscaras. Pare de se comparar e entenda que a sua identidade não está nas suas conquistas. A sua identidade foi revelada em Jesus. Jesus, Ele te deu a sua real identidade. E não importa o que aconteça no mundo, não importa as dificuldades que venham, se você vai passar para sua faculdade ou não, isso não vai definir. Porque o definido é que você é filho. Essa foi a devocional de hoje. Foi uma devocional, assim, não deu para... Esse tema dá para expandir muito mais, muito mais. Uma pregação seria uma boa, né? Espero que nesses poucos minutos Deus tenha falado do seu coração, que você seja impactado por Deus e que você possa entender quem de fato você é. Você é filho. Beleza? Valeu, galera!